O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a questão da alimentação versus reabilitação. Eu estou recebendo aqui a nutricionista Caroline Búrigo Tavares. Carol, em relação, depois que o paciente faz uma cirurgia, tem esse período prolongado de jejum, né? Tem médico que pede 12 horas, tem médico que pede 14 horas. Como que deve ser a alimentação do paciente? Tem pacientes que chegam a ficar até 24 horas, porque tem toda a preparação de antes da cirurgia, que às vezes é 12 horas de jejum, mais o tempo de cirurgia e mais, às vezes, o pós-cirúrgico, eles ficam ainda mais umas 3 horas, às vezes, sem nenhum tipo de alimentação, até acordar bem, porque o paciente ele tem que estar bem acordado, ele não pode engasgar com a comida, né? Então, às vezes isso dá quase um dia de jejum. Só que o nosso corpo, ele está acostumado a jejuar desde que existe o ser humano, né, na Terra. Então, não seria assim algo que não pode comer tal alimento. A gente sempre dá preferência a alimentos mais leves, né? Então, se a gente for falar de carnes, por exemplo, dá preferência a um frango do que a uma carne vermelha, porque o tempo de digestão dessa carne vermelha é um processo de digestão um pouco mais demorado. Então, é só uma alimentação um pouco mais leve, mas de forma natural, evitando ao máximo produtos industrializados que contenham muita química, né? Corantes, estabilizantes, adoçantes. Então, sempre procurar alimentos mais naturais. Isso vai já ajudar também na recuperação do paciente. Isso seria só nas primeiras 24 horas ou a tua recomendação seria que fosse por alguns dias? Nos primeiros 2 dias eu acho que seria bem interessante fazer uma alimentação um pouco mais bem controlada, assim, em termos de industrializados, mas mantendo uma alimentação saudável após, né? Mas daí já poderia incluir uma carne vermelha, já poderia incluir alguns outros alimentos mais fibrosos, às vezes, que tem uma dificuldade de digestão no pós-operatório, mas depois fica bem tranquilo. Eu ia perguntar isso, porque principalmente nas cirurgias ortopédicas, né? Joelho, quadril, o paciente vai ficar numa mobilidade assim muito reduzida. Muito reduzida. E o intestino, né, geralmente ele dá uma trancada. Qual seria a dica, né, de alimentos que os pacientes podem estar consumindo? Primeiro é ingerir muita água, né? Porque se o paciente está em atividade, como a gente falou, não só uma atividade física, mas ele está movimentando, está trabalhando, ele tende que o intestino dele funcione melhor. Então, ele tem que consumir fibras de forma moderada, não exagerar também nas fibras, porque senão pode trancar, e tomar bastante água, que vai ajudar também. Se for uma cirurgia de ombro, que ele tem a possibilidade de dar pequenas caminhadas, essas coisas assim, aí ajuda bastante também. Certo. E a gente até já comentou alguma coisinha, mas de repente só para reafirmar, né, em relação aos principais alimentos que costumam integrar essa questão da dieta da reabilitação, quais são eles? Basicamente frutas, legumes, verduras, uma alimentação equilibrada em todos os macronutrientes, como a gente falou, então proteína, carboidrato, gordura são interessantes estarem distribuídos de forma correta, e sempre a gente adiciona esses outros alimentos que são anti-inflamatórios, que eu já tinha até comentado alguns, que no caso dá para inserir o açafrão, dá para inserir um gengibre, dá para inserir também nessa alimentação o ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, então fazendo como se fosse um adicional de uma alimentação já saudável. Porque quanto mais a pessoa consumir produtos, como a gente falou nos primeiros blocos ali, né, de bolachas ou farinhas ou açúcares, mais inflamação ele vai gerar e a recuperação vai ficar cada vez mais complicada, mais difícil. Então, uma coisa que às vezes conseguiria recuperar em 2 semanas, aí vai se prolongar para 1 mês, então, de certa forma, adia um pouco a recuperação desse paciente. Certo, Carol. Em relação ao paciente que às vezes deseja começar a fazer uma dieta, por exemplo, né, reduzir a quantidade calórica, nesse pós-operatório é um momento interessante para isso ou não? Nem sempre, porque a gente acaba não fazendo, às vezes, redução de nenhum nutriente específico
dando o exemplo, às vezes, de um carboidrato, que às vezes, na maioria das vezes, a gente reduz para emagrecimento, né? Que é um objetivo mais específico. Mas num pós-operatório, às vezes, tu necessita de um pouco mais de glicose para que a recuperação seja boa, que essa glicose ela vem a partir desse carboidrato. Então, não é um momento exatamente de restrição, e depois que recuperar, aí faz a dieta conforme o objetivo, o novo objetivo, né? De perder peso ou de ganhar massa muscular. Certo. Mais recomendado. Nossos minutos estão acabando, eu quero deixar a oportunidade para te deixar uma dica para quem está nos assistindo. A dica sempre é comer comida de verdade, que é o que a gente anda hoje em dia voltando a resgatar na nutrição, algo que é tão simples e que se fazia de forma tão natural há uns anos atrás, 40, 50 anos atrás. Então a gente tem que pensar numa alimentação como os nossos avós comiam antes, comendo comida, às vezes plantando algumas coisas em casa, se tiverem a possibilidade de fazer isso. E no supermercado sempre escolher mais a parte do açougue, a parte das hortaliças e menos a parte de industrializados. Isso é uma regra, acho que para uma alimentação saudável para qualquer pessoa de qualquer idade. Então, Carol, ajudaria muito. Desde já, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Estação Saúde. Eu quero deixar esse último minutinho, pelo convite. Imagina, para te divulgar onde você atende, telefone de contato, fique à vontade. Atualmente, então, hoje eu atendo na clínica Hortimagem, na clínica Sorrindo com Saúde, e eu atendo também no meu consultório próprio. Tem todos os telefones nas minhas redes sociais, então quem quiser acompanhar ali, Instagram, Facebook, só adicionar. Certo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.